Fala pessoal, beleza? Eu vou aproveitar esse segundo vídeo aqui para falar um pouquinho do Bricloud também, mas resolver algumas dúvidas de que alguns alunos vieram me questionar sobre a apresentação de casas depois da vírgula, de valores depois da vírgula, tá? Então, o que acontece? Eu peguei esse exemplo do Bricloud aqui, que vocês não tenham uma lista zero que eu criei só para teste. Então ele quer que você faça um problema para calcular a área do círculo, tá? Então, o que acontece? Como eu estou usando o π igual a 3,14159, que é o valor que ele solicita aqui, então é normal que nesse cálculo eu tenha várias casas depois da vírgula, ok? Então o que vai acontecer nesse problema especificamente? Vai acontecer o seguinte: eu fiz aqui a resolução, tá? Então eu estou usando duas variáveis de dupla precisão, tá? Um double, raio e área. Estou fazendo uso do scanner aqui. Como eu disse, não tem system out aqui. Estou lendo o raio. Estou calculando a área, fazendo o π, que é o valor que ele sugere, vezes raio, ok? E estou imprimindo aqui, ó. A área é A é igual e o valor da área. Exatamente como eu disse para vocês, tem que ser aqui, tá vendo? Não tem espaço antes nem depois e o A é maiúsculo. Então, a apresentação tem que estar exatamente do jeito que o problema pede. Tudo bem? Então, se eu der aqui um play, eu vou digitar os valores que ele sugere, que é 2, tá? E aí vai acontecer o seguinte, ó, ele imprime 12, só que depois do ponto da vírgula aqui, né, eu tenho 2, 4, 5 casas depois da vírgula. E poderia ter mais, né? Nesse caso aqui, para o 2, são só essas casas depois da vírgula. E ele pede que tem que ser formatado com 4 casas após o ponto decimal, ok? Então, como é que eu faço isso? Bom, para formatar, eu tenho duas maneiras, dois modos, tá? Eu posso usar o printf ou eu posso usar o string format. Como eu trabalho no terminal, o printf ele é adequado para isso. Então, eu vou usar aqui, ó, printf em vez de println, ok? Área igual, porcentagem, para indicar que vai entrar um dado aqui, tá? Ponto 4, para dizer que eu tenho 4 casas decimais, e F, para dizer que isso aqui é um número do tipo decimal, tá? Vai aparecer a palavra format na frente, justamente porque esse dado é um dado formatado, tá? Ok? Eu vou, de novo, copiar isso aqui e vou colar aqui no Bcrowd para vocês verem o que vai acontecer, tá? Ok? Vou trocar aqui para main. Vou me certificar que não tem system out println aqui para a leitura dos dados e vou me certificar que está igualzinho, ó, A maiúsculo igual e o valor sem espaços, ok? 4 casas, ponto decimal e vou enviar, ok? E eu enviei, certo? Apresentação com erro, 100%. Tá? Ele está dizendo que meu problema está 100% solucionado. Ele faz o que tem que ser feito. Mas por que deu erro de apresentação, então, se ele faz exatamente o que tem que ser feito? Olha só, vamos lá. Quais são os possíveis erros? Espaço extra, esqueceu de incluir espaço. Você não incluiu quebra de linha depois de cada linha ou na última linha, conforme solicitado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá? Vou pegar esse item 3. Você não incluiu quebra de linha. O que acontece aqui? Como eu usei o printf, ok? O que vai acontecer? O printf e o print, ele não quebra a linha, ok? Só o println. Então, todas as respostas que você dá aqui no Bcrowd, ela tem que ser com o println ou alguma coisa que force a pular linha, né? O quebrar para a linha de baixo. Eu posso usar algumas soluções. Por exemplo, eu posso usar o printf e usar um /n depois da resposta, tá vendo aqui? Logo depois da resposta. Vamos ver se vai funcionar.
Tudo bem? Então, foi. Por quê? Se você olhar aqui no enunciado do problema, olha o que ele fala. Ó. Não esqueça de imprimir linha após o resultado. Caso contrário, você receberá um presentation erro, um erro de apresentação. Tá? Então, esse é um erro comum também do Crowd. Ele exige que na resposta final você pule linha. Ok? Então, toma cuidado. Se você não usar print ln aqui, usa o /n aqui. Tudo bem? Outra solução seria fazer um string format. O que é isso? É você formatar a saída antes de você usar. Então, você vai criar uma variável temporária ou uma variável saída, por exemplo. É uma string, tá? Uma string formatada. Então, eu criei aqui string saída. E eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou dizer que saída é igual string.format e vou colocar qual que é a saída. A saída é exatamente isso aqui, ó, tá? Vou dar um Ctrl X aqui, vou colar aqui, certo? E aqui, em vez de usar printf agora, eu vou usar println, tá? E aí, o que acontece? Eu vou imprimir a variável saída. Então, o que eu fiz? Eu tenho duas formas de trabalhar com saída formatada. Primeiro caso, eu uso printf, tá? E eu formato dentro do próprio printf a saída usando porcentagem para indicar que vai entrar um dado, ponto e a quantidade de casas depois do ponto, tá? Nesse caso eu quero 4 casas. O F para indicar que é um número decimal, vírgula e o dado que vai ser impresso nessa posição aqui, ok? Só que se eu usar isso depois, se eu usar isso dentro do printf, eu tenho que lembrar que depois eu tenho que colocar um /n, porque o breakout ele pede uma quebra de linha na resposta final, tá? Então essa seria uma forma. A outra forma é você criar uma string formatada e dar um println nessa saída formatada, tá? Então essa seria uma segunda possibilidade que eu vou jogar aqui e a gente vai testar agora. Vou colar aqui, vou colocar aqui main, ok? E eu vou enviar para ver se vai passar no teste. Tá bom? Então, são coisas que vocês têm que tomar cuidado. Classe principal, main. Não usar system out println para entrada de dados, só para saída, tá? Tomar cuidado para que a saída seja exatamente do jeito que o problema pede. Então, você segue lá os exemplos, ele te dá exemplos, como é que você tem que colocar a saída. Então, nesse caso, é A maiúsculo, o igual não tem espaço antes nem depois, são 4 casas depois do ponto decimal, tá? E a questão da quebra de linha depois da resposta final, ok? Beleza? Então, espero que tenha ajudado aí. Desculpa o vídeo longo, mas qualquer coisa a gente está à disposição aí. Valeu, pessoal. Bom trabalho.